Bom dia, igreja vencedora, a paz seja contigo, a paz seja convosco, amém? Quem está feliz com Jesus diz amém. Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 13, um Salmo de Davi, onde Davi estava passando por muitas dificuldades, muitos problemas. Na verdade, eu creio que esse texto, Davi se identifica com cada um que está aqui nessa manhã. E quem achou diz amém? Até quando, Senhor? Até quando esquecerás de mim? Serás para sempre? Até quando, Senhor, esconderá de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Agora Jeremias capítulo 32, 27, não precisa de abrir, você vai repetir comigo, fala assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Fala assim: será que existe algo difícil para mim? Fala de novo, fala para o seu irmão, vira para o seu irmão e fala assim, ó: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Fala assim: será que existe algo difícil para mim? Pai, está aí a tua palavra, te peço, Espírito Santo, de sabedoria, revelação, que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa, que o Senhor coloque todo bloqueio em cima do altar, embaixo do altar, todo espírito maligno que tenta, meu Deus, roubar a tua palavra, que caia por terra no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Ontem eu estava meditando nesse texto e eu me lembrei de uma passagem que aconteceu na minha vida, na minha família, no ano de 94. Em junho de 94, entre o mês de junho e julho, a gente morava em Franca. E eu contei que meu irmão, ele era um pequeno empresário. E de repente começou a acontecer muitas coisas ruins na vida dele, na família. Começou a perder alguns negócios. E ele ficou doente. Ele pegou, quem já ouviu falar de apendicite? Apendicite, né? Apendicite sulfurou, e ele então teve que fazer uma cirurgia às pressas, levou para o hospital em Franca, Santa Casa, fez a cirurgia, 2 dias estava em casa. Mas depois que a cirurgia passou a cirurgia, quando ele chegou em casa, à noite, ele começou a ter uma secreção, começou a vazar. Aquela secreção vazava, era uma secreção fétida, assim, um cheiro muito ruim, e ele começou a passar mal à noite. A gente não tinha carro, uns amigos, vizinhos, colocaram ele no carro e levou correndo para Santa Casa. Ele tinha pegado infecção hospitalar generalizada. Eu não sei como que é o nome, né? Se alguém souber o nome, como que chama? Oi? Isso aí mesmo. Nome difícil, né? Eu ainda não sei falar inglês, irmão. Mas, voltando no testemunho do meu irmão, olha para você ver. A gente tinha uma vida razoável, né? Todo mundo estava trabalhando, da noite para o dia começou a acontecer aquele tanto de coisa. Eu ainda não era convertido, somente a minha avó era diaconisa da Quadrangular, naquele tempo. A gente gostava de festa, né? Não sei se você já foi assim, só festa, né? Talvez não sei se você é assim ainda, só festa. Parece que a vida terminava em festa, cerveja, churrasquinho, e assim era a nossa vida, não tinha aliança com Deus. E quando a gente não tem aliança com Deus, a gente fica perdido, a gente não sabe o que fazer, não sabe aonde recorrer. Então o chão caiu naquele dia e o médico disse para minha mãe que ele estava arriscado a não voltar mais. Ele ficou no UTI e o médico falou que não tinha chance, né? Porque infecção generalizada, você sabe que não tem cura, né? Não tinha cura, né? Eu acho que não tem ainda. Então, querido, pergunta para o irmão do seu lado, fala assim, ó, o que fazer? Fala para ele. Fala assim, o que fazer quando está tudo perdido? Pergunta para o irmão, chacoalha e fala assim, o que fazer quando está tudo perdido? Imagina, a gente não sabia como reagir naquele momento. Eu creio que quando chega numa situação assim, tem situação, irmão, que você resolve fácil, você resolve ela fácil. Mas existem algumas coisas que acontecem no casamento, no relacionamento, na vida financeira, na área da saúde, que aonde o homem não pode trabalhar, fala para a pessoa do seu lado, fala assim, aonde você não pode trabalhar, fala assim, Deus trabalha.
Aleluia. Fala para ele, para o irmão, você fala assim, aquilo que é impossível para nós. Fala assim, para Deus é possível. Quem acredita nisso, dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? O nosso Deus é um Deus das causas impossíveis. A gente vai ver hoje na palavra do Senhor. Mas, querido, gostaria que você prestasse atenção, que você não perdesse essa mensagem. Porque eu queria que é uma mensagem preciosa para mim, para aqueles que estão em casa e para você também que está aqui nessa manhã. Então, pergunta para o irmão, fala assim, como reagir nos momentos difíceis? Então a gente vai aprender com Davi algumas coisas. Em primeiro lugar, irmão, olha para você ver que interessante. Eu creio que Davi aqui não é o super Davi. Aqui, nesse texto de Salmos 13, não é aquele Davi que derrotou Golias. A gente vê aqui um outro tipo de Davi. Um Davi que se identifica comigo, um Davi que se identifica com você. Um Davi que se identifica com a nossa humanidade, com as nossas fraquezas. Porque, querido, não é porque você é cristão que você é Superman. Tem muito cristão que gosta de se gabar da sua cristianidade, que acha que é mais forte que o outro, porque ora mais, porque jejua mais, porque faz mais obras de caridade. Isso não é cristianismo. Por quê? Porque se você for sincero com você mesmo, e você começar a olhar para dentro de você, você vai ver todas as suas limitações. Quer ver? Deixa eu perguntar aqui, levanta a mão aqui, quem tem limitação ainda? Quem que tem fraquezas? Eu tenho. Não é porque eu sou pastor que eu não tenho. Eu tenho que melhorar, amém? A gente está num processo de aperfeiçoamento. É por isso que chama santificação. A santificação, ela tem duas etapas. Quando você aceita Jesus, Jesus te tira do mundo. Ele te santifica com o sangue dele. Mas depois que Jesus te tira do mundo, existe o quê? Um processo de santificação. Agora é interessante que a Bíblia, biblicamente, esse processo, ele não pode ser regressivo. Ele tem que ser um processo que cresce. Por que tem que haver crescimento? Fala para a pessoa, fala assim, ó, a Bíblia nos ensina que devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Então, um processo de crescimento. Então, Davi se identifica com nós por quê? Porque Davi teve 3 atitudes. 3. No momento das dificuldades, eu creio que todos nós temos pelo menos essas 3 atitudes. Fala para a pessoa do seu lado. Número 1. Fala assim, quando nós enfrentamos um problema difícil, nós lamentamos. Quem já lamentou aí na hora da dificuldade? Que você não entendeu o processo? Olha o que Davi fala aqui. Até quando, Senhor? Começa a imaginar você na dificuldade. Até quando, Deus? Até quando, Senhor? O Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor esqueceu de mim para sempre? Né? Até quando o Senhor vai esconder de mim o teu rosto, a tua face? Era como se Deus tivesse assim, ó. Imagina só um pai, um filho pedindo alguma coisa para o pai e para a mãe, e o pai e a mãe assim, ó. Grita aí, clama aí, pastor, pede, chama eu aí. Papai. Papai. Imagina, será que o menino fica revoltado se você fizer isso com seu menino? Quem já fez isso com seu menino? Ah, não faz não, vai dar trabalho, né? Imagina, era essa situação que Davi estava falando. Será que o Senhor escondeu o rosto de mim? Virou as costas para mim? E depois ele falava assim, Senhor, até quando eu vou ficar relutando dentro da minha alma? Com o mesmo problema. Com a mesma tristeza que corrói meu coração a cada dia. Porque, querido, a palavra do Senhor diz no Provérbios que quando a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando você olha para uma coisa e parece que aquilo está distante da realidade, daquilo que você precisa, o seu coração adoece, você fica triste. Isso é comum, isso é normal, isso faz parte da nossa, o quê? Humanidade. Aí eu até escrevi para não esquecer aqui, que no ano de 2005, mais de 2005, eu peguei e comprei um carro novo. Quem gosta de carro novo aí? Fala amém. Eu trabalhava de cortador, né? Saí da fábrica, morava na Santa Rita. E quando eu saí da fábrica, eu passava na casa da minha mãe. Eu ia de pé. E eu tinha um Fuscão. Quem já teve Fusca aí, irmão? Fusca é benção, hein? Fuscão 72. Eu tive 3 Fuscas já, irmão. Teve um brancão 68, um 72 amarelinho. E o outro, qual que era? Eu esqueci qual que era, mas só se lembra que eu tinha 3. Eu me lembro, irmão, que quando eu tinha um Fusca, que eu passei perto da casa da minha mãe, eu vi o quê? Uma Santana. Quem lembra daquela Santana bola? Tem a Santana 1, que é a quadradinha, tem a Santana 2, que é a bolinha, e tem essa nova, né? Mas era aquela bolinha, 92, chumbo. Aí a hora que eu olhei assim, eu falei, nossa, eu fiquei apaixonado no carro. Eu já entrei na casa da minha mãe, na garagem, falei,
Pus a mão no carro, não sei, acho que isso é coisa de crente. Tomo posse da bênção, é meu. Eu tinha um Fusca, valia milão. E de repente eu pus a mão no carro e falei, já é meu. Eu falei, mãe, de quem que é esse carro aí? Meu irmão falou, de seu irmão. Ele, nessa época meu irmão já estava melhor, graças a Deus, né? Já estava fazendo um negocinho dele. Ele falou, seu irmão pegou num negócio. Eu falei, então vou esperar ele. Eu falei, Marcelo, quantos que você quer nesse carro aí? Ele falou, Cleber, estou vendendo por 8 mil. 8 mil na época. Era muito dinheiro, né? Em 2005. Aí eu peguei e falei assim, não, mas eu vou ficar com o carro. Como? E, tipo assim, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha fé. Aí eu falei, eu vou ficar com o carro. Só que, irmão, o carro também dá problema, hein? Tem gente que acha que carro é solução. Tem irmão que fala, Deus, me dá um carro novo. O carro dá problema. Ele não era zero, era 92, 2005, tinha muitos anos de uso. Então, irmão, eu conversei com ele, negociei o carro. E de repente fui lá no Banco Santander. Quem conhece Santander? Tinha conta, tinha talão de cheque. Quem tem talão de cheque? É bom ter cheque, irmão. Mas eu não tinha muito juízo. Você já viu aquele cheque voador que vai e volta? Eu catava o talão, achava que era o dono da boca. Renato, catava, tudo era cheque. Vamos comer um bolota lá. A menina falou, não tem dinheiro, mas tem um cheque. Opa, vou poder pôr a mão aqui mais, está dando interferência. Então eu tinha um cheque, soltava o cheque. Aí o que aconteceu? Eu conversei com o gerente, resumindo que senão não vai dar tempo. Não, olha que hora que é. Tem que parar o relógio ali, Jesus. E eu peguei, resumindo a história, comprei o carro. Financiei, vendi o Fusquinha. Ninguém queria dar 2 mil, me deram milão. Falei, daí tem que comprar o carro. Parcelei outras coisas com meu irmão, comprei o carro. Quando eu comprei o carro, irmão, passou 3 meses, estava com um talãozão. Sabe aquele carnezão? 36. Paguei 3 prestações. Um dia de domingo saí do culto, estava meio chovendo. Aí eu ia na sogra jantar. É bom jantar na sogra. Na hora que eu parei na casa da Belinha, carrão na frente, de repente eu fui lá. E quando eu entrei dentro da casa, passou 10 minutos. Eu falei, acho que eu esqueci um negócio no carro. Quando eu fui pegar o negócio no carro, o carro não estava mais lá, tinha roubado. Quem já passou por essa situação? Eu falei, meu Deus, e agora? Só que o meu cunhado, meu carro estava com um probleminha na chave, qualquer chave abria a porta dele. Ele falou, ó, toma cuidado. Teve um dia que ele pregou uma peça em mim, que eu fui lá e o carro tinha sumido, mas ele tinha colocado o carro na rua de baixo. Aí na minha cabeça, eu falei, ó, Juninho, o Juninho catou meu carro, foi na rua de baixo. Fui na rua de baixo, não estava. Na rua de cima, não estava. Na lateral, não estava. Falei, Juninho, onde você pôs o meu carro? Ele falou, não mexi no seu carro, não. Fala onde você pôs o meu carro. Não peguei seu carro. Aí eu fui ver os ladrãozinhos, irmão, que roubou. Mas, Renato, sabe o que mais me deixou intrigado, irmão? É que eu falei assim, mas esse capeta sujo, né? Como é que ele foi tão rápido que o anjo não viu ele pegando? Não é? Fiquei frustrado. Falei, mas anjo, que anjo? Falei, Deus, se eu colocar, e comecei a lamentar. Deus, quando o Senhor for colocar um anjo que acampa ao redor dos que temem, coloca um anjo mais rapidinho. Porque esse anjo que o Senhor colocou de mim parece aquele lerdinho que o bicudinho pegou o carro e o anjo não viu. Ou será que ele estava dormindo? Eu comecei a lamentar. Será que ele estava dormindo? Será que o anjo estava cochilando? Será que o Senhor não viu? E eu fiquei lamentando, sabe quantos dias? 7 dias lamentando. Davi fiquei igual Davi. Até quando, Senhor? Cachava no carro que estava na mão. Até quando esquecerá de mim? Será para sempre? Será que você vai esconder de mim o rosto? Sou fiel, sou dizimista, sou ofertante da tua casa. E cadê as suas promessas? Até quando eu vou ficar triste? Até quando o inimigo vai rir de mim? O diabo está rindo que eu estou com carnê no bolso. E eu não tenho dinheiro agora para pagar. Eu fiquei revoltado, irmão. Imagina um cara revoltado. Então, a primeira coisa que a gente faz, irmão, em primeiro lugar, quando a gente passa uma situação difícil, a gente faz o quê? Lamenta. Quem está se identificando com Davi? Quem já lamentou? Eu já lamentei. Isso faz parte. Mas, depois que nós lamentamos, a gente começa o quê? A cair em si. Nosso coração quebranta, a gente começa a chorar, aí a culpa já não é mais de Deus, a gente já começa a olhar na nossa vida, será que eu estou fazendo alguma coisa que Deus não está agradando? Será que eu dei brecha em algum lugar para o diabo? Eu tenho que melhorar alguma coisa? Então eu comecei a levar para um outro lado. Então, fala para a pessoa do seu lado, a segunda coisa que nós fazemos, fala assim, depois de lamentar, nós clamamos a Deus. Nós invocamos, olha o que ele diz aqui, Salmo 13, 3 e 4. Olha para mim, Senhor, me responde, meu Deus. Ilumina os meus olhos para me ver onde está o carro, para que eu não durma o sono da morte. Para que o inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Então a primeira coisa a gente lamenta, irmão. Mas o segundo passo que eu creio que você faz também, depois você chora. Quem lembra daquela passagem de Ana? A Ana que teve um filho Samuel.
A Bíblia diz que quando Ana não tinha filho, a Penina irritava ela. O que ela fazia? Todo dia chorava e lamentava. Fala para o pessoal do seu lado, fala assim, não adianta chorar o leite derramado. Então, olha aqui, querido. A lamentação faz parte. Mas você não pode ficar só lamentando. Você tem que ter atitude. Enquanto Ana chorava, lamentava, o marido dela falou, anda, você está magrela, feia, não come mais por causa disso, né? Porque naquele tempo, se a mulher não tinha filho, arrumava outra mesmo. Quem está assistindo a novela do Abrão aí? Do Gênesis, está vendo lá, né? O trabalho que deu, né? Uma concubina lá da Agar, deu trabalho até hoje lá, os palestinos brigando. Então, irmão, era assim, né? 880. Não tem filho? Então vou arrumar outra. A mulher tinha que ficar quieta. Era comum. Hoje não pode não, viu, irmão? Que Deus homens casados aí. Um tanto de irmãzinho. O cara não dá conta de cuidar de uma mulher. Como é que vai arrumar 3, 4? Misericórdia. Mas voltando para o texto, irmão. Aí o que aconteceu? A Ana, quando ela foi no templo, o que ela fez? Ela orou. Ela clamou, ela falou, Senhor, mais ou menos uma oração assim, olha para mim, meu Deus, me responde, ilumina os meus olhos, me mostra, meu Deus, se eu tenho que consertar alguma coisa, me mostra, ilumina os meus olhos, me dê discernimento espiritual. Sexta-feira falamos sobre discernimento espiritual. Meu Deus, me mostra se é Satanás que está trabalhando, se é o Senhor que está permitindo alguma coisa, se é uma luta, se é uma provação, se é o filho do cão que eu tenho que prender, né? Me dá, me ilumina. Está entendendo, irmão? Quem está entendendo o que Deus está falando? Depois que você lamenta, você tem que dar o segundo passo. Começa a clamar a Deus, começa a pedir discernimento, começa a evoluir, começa a orar, não para de orar. A palavra do Senhor diz lá no livro de Filipenses capítulo 4, que nós devemos lançar toda a preocupação na mão de Deus, 1 Pedro 5, porque Ele tem cuidado de nós. Mas lá em Filipenses 4 fala assim, que através da oração e súplica é um pedido urgente. A gente tem que apresentar a Deus até ter paz no coração, porque a Bíblia fala assim, que quando nós apresentamos a Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o seu coração e sua alma em Cristo Jesus. Então, como que eu sei que eu estou orando e que eu estou confiando em Deus? É quando você tem paz no coração. Então, em 2005, irmão, depois que nós lamentamos, a gente começou 7 dias, fala comigo, 7 dias. 7 dias de oração a Deus, por gratidão, pela devolução do nosso carro. Isso que é fé, hein? Pastor Descontino, não sei se o pastor Descontino está assistindo aí, mas ele era um homem de fé. Falou, pastor, o senhor é um homem de fé, e falou para mim. Na época não era pastor, era missionário. E você é dizimista, então vamos fazer uns 7 dias de clamor a Deus, agradecendo pela devolução do carro. Na primeira semana de lamentação, irmão João, eu andava assim, ó. O crente que lamenta é assim, ó. Com a chave, o carninho no bolso, a chave no outro. Ó vida, ó céu, até quando, né? Mas na segunda semana que eu estava orando, agradecendo, eu já estava assim, igual um leão. Capeta, você vai sair em nome de Jesus. Vem cá, o carro vai voltar. Onde está o cramunhão? Vamos esconder esse carro. O carro não é seu, pertence a mim. Agora pergunta para o irmão do lado, que fase que você está? Na fase da lamentação, ó céus, ó vida. Ou você já está na fase da oração? Na fase da guerra? Quarto de guerra. Quem tem quarto de guerra em casa, irmão? Assistiu o filme da Quarta Guerra? Você tem que ter um lugar de oração, um lugar onde você clama, um lugar onde você coloca os seus pedidos de forma específica, você faz anotação, Por que é bom fazer anotação? Porque quando Deus dá a vitória, você vai marcar, olha, eu comecei a orar dia 15, dia 10 de junho de 2021, e dia 21 Deus me respondeu. Aleluia! E depois você vai dar o testemunho. Então, o Davi começou a orar e a gente começou um clamor de 7 dias de gratidão pela devolução do carro. Mas aí não para, fala para a pessoa do seu lado, fala assim, ó, primeiro passo é a lamentação. Fala assim, o segundo é a oração. Fala assim, e o terceiro é descansar no colo do Pai. Fala assim, é confiar na graça de Deus. Olha o que diz aqui, ó, Salmo 13, 5. Quanto a mim, Senhor, confio na tua graça. Sabe o que significa graça? Fala para mim, quem sabe. O que é graça? Fala bem alto aí. Mais uma vez para o capeta escutar. Quer ver? Ó, diabo, escuta aí. O que é graça?
quando o crente começa a orar e lamentar, primeiro ele lamenta, depois ele chora. Aí tem crente que nesse período de oração, a oração ela pode ser uma oração de guerra, ou a oração pode ser uma oração também de lamentação. Toma cuidado, viu? Qual que é a diferença de uma oração de guerra e uma oração de depressão? A oração de guerra é quando você entende que Deus está do seu lado e que Ele vai responder, que não tem coisa difícil para Ele. Você está clamando com fé. A oração depressiva é aquela oração que você escuta Satanás falando no seu ouvido. Quem é você para orar, crente? Você não merece. Você fez isso. É por isso que você está perdendo tudo. Porque você é um pecador. Se você morrer agora, você vai para o inferno. O capeta está com 2 garfão te esperando lá. Vai colocar você dentro do tacho. Aí você fica assim, ai meu Deus, não deixa eu morrer não. Eu só vou cair dentro do tacho. Então, aí nesse momento, querido, você fica ali depressivo. Não vou orar mais, porque o capetão cramunhão falou que eu não mereço. Aí você vai falar igual Lutero. Você vai falar assim, a história diz que quando Martinho Lutero começou a pregar a justificação, ele era um monge católico. Eles pregavam que a salvação era pelas obras. Aí crente, ó, você que gosta de salvação pelas obras, era a igreja católica que pregava salvação pelas obras, indulgência. Aí Lutero estava estudando o livro de Romanos, porque ele estava traduzindo do latim para o alemão, que era a língua dele. E quando ele estudou Romanos, parou, peraí, mas a justificação é pela fé, através da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que a salvação é pela graça. Fala amém, irmão. Aí eu acho que você não crê. Fala amém. E de repente o diabo veio assim, porque ele colocou 95 teses na porta da igreja católica. E no outro dia o capeta apareceu, Renato. E o capeta apareceu com um rolo que ia daqui lá na Jericoara. De tanto pecado do Lutero. Lutero, você está enganado. Você acha que você vai para o céu assim? Aceitou Jesus e pela fé e a graça? Né? Você acha que você vai para o céu assim? Olha aqui, ó. Seu pecado é esse. Você não merece o céu. O Lutero virou para o diabo porque ele sabia em quem ele cria. Eu sei em quem eu creio. E ele falou assim, Satanás, é verdade, eu fiz tudo isso e muito mais que você deixou de escrever, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E tem mais, capeta, você falou que eu não mereço, é por isso que eu vou receber a bênção, porque graça é favor merecido, capeta. Vai fazer teologia, cramunhão. Por que vai fazer teologia, cramunhão? Porque o diabo não entendeu o que é graça. É favor merecido. Se você merecesse, você não receberia. O Adriano acabou de cantar aqui agora. Imenso amor que foi mostrado na cruz. Aquela passagem que fala do pastor que havia 100 ovelhas e uma delas perdeu, não foi? Pergunta para o irmão do seu lado, você sabe quem que era aquela ovelha? Fala assim, sou eu. Fala assim, eu estava perdido. Fala assim, eu jamais iria conhecer o amor de Deus. Fala assim, eu estava perdido. Fala assim, eu era cego. Eu era escravo do pecado, do mundo e do diabo. Fala assim, não havia esperança para mim. Fala assim, mas um dia alguém foi ao meu encontro. E me pegou. E me colocou no ombro. E foi me levando. Aleluia. E ele colocou eu na hospedaria. E aplicou o óleo nos meus ferimentos. E ele me deu o vinho da ceia. Sabe como é que é o nome dele? Jesus. Jesus alcançou a ovelha perdida. É difícil de entender isso, né? Que foi Jesus que te alcançou. Sabe por quê? Porque o crente é orgulhoso. Ele diz que foi ele que alcançou Jesus. É mentira. Você nunca encontrar com ele. Foi a graça dele que te alcançou. Foi o amor dele que te alcançou. Eu vou falar de mim, não vou falar de vocês não. Eu detestava crente, odiava crente. A minha avó era crente, ela mandava eu ler a Bíblia, eu jogava a Bíblia dela no chão.
não gostava, era um capeta em forma de gente. Minha mãe sabe disso, já contou que eu dava muito trabalho quando era pequeno. Hoje vocês falavam, é mentira, pastor. É verdade. Sabe o que eu fazia, irmão? Quem já ouviu falar de coquinho coceira? Já viu uns coquinhos assim que chama coquinho coceira? Eu era tão decapitado que um dia eu trabalhava na Guarda Mirim com 12 anos. Eu enchi uma sacola daquele coquinho coceiro, que encosta, viu? Quando você abre aquele melzinho assim, e eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. A minha mãe olhava 2 priminhos meus pequenininhos. Eu falei, eu vou passar tudo no pescoço daqueles meninos, capetado, tudo bebê. Fui lá e meti a mão, pus no pescoço, na barriguinha, os molequinhos choravam igual cobra. E coçava, e minha mãe falou, o que está acontecendo? Esse moleque tem que levar no médico, e eu rindo lá no canto. Vai morrer, cramunhão. Aí eu não contentei. Eu falei assim, eu vou na casa do meu avô agora, que é velho lá. Cheguei na casa do vô Geraldo, estava assistindo futebol. Ele gostava, ele era santista, Renato. Eu cheguei, ele estava com o bracinho na poltrona. Você sabe tanto que era ruim, irmão. O cara meti a mão no coquinho coceiro, passei no braço do velhinho e falei assim, e aí, quanto está o Santos aí? Na hora não costa. Ele ficou me olhando assim, o Santos está ganhando de 1-0. Uhum. Eu já saí vazado. Né? Moleque! Coçando o braço. Isso aí eram as coisas boas que eu fazia, viu? As obras boas. Imagina as ruins. É por isso que eu estou falando para você, irmão. Fala para a pessoa do seu lado assim, não confie em você mesmo. Mas confie na graça de Deus. Dá um salto de palmas para Jesus. Davi dizia, quanto a mim, confiarei na tua graça. Eu não mereço, eu traí, eu saí cabelo de seba, eu matei um cara, não mereço a tua bênção, mas confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação e não nas minhas obras. Cantarei ao Senhor sem capeta, porque Ele tem me feito muito bem. Dá glória a Deus, irmão. Só você que quer dar uma salva de palmas para Jesus, dá um glória a Deus. Depois que eu reclamei, depois que eu comecei 7 dias de oração de gratidão, chegou a hora da graça de Deus, do favor merecido. 7 dias de oração. Na sexta-feira, eu parei, cheguei do culto, na garagem, não tinha nada na garagem. Olhei para a garagem, não tinha nada. E eu falei, Senhor, te agradeço, porque o Senhor, eu confio na tua graça, e o carro já está na minha garagem. Pastor, assim? Sim, assim. E deitei e dormi. 3 horas da manhã, minha mulher estava sonhando que tinha 2 policiais no meio de uma mata, no meio do cafezal, assim, achando o nosso carro. E enquanto ela estava sonhando, o telefone toca. Eu com sono profundo não acordo, viu, irmão, de noite. Ela já acordou, já falando no telefone. Quando ela mete a mão no telefone, alô, aí que mora o senhor Cleverton Santos de Almeida, que tinha um carro Santana, GLS, chumbo. 2 guardas acabou de achar agora no cafezal, indo para Batatais. Aí a mulher falou assim, mulher, Deus estava acabando de mostrar agora para mim em sonho que os policiais estavam achando. A mulher falou, o quê? Aleluia. Querido, quando você lamenta, Deus não leva em consideração, porque Ele sabe da sua humanidade. Ele sabe que depois que você lamenta, você vai orar, você vai apresentar o problema a Deus. E depois, quando você ora, você confia no amor, na graça de Deus. Então o Senhor vai bradar lá do céu e vai falar assim, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo difícil para mim? Lucas 18, 27, disse Jesus, o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. O profeta Isaías escreveu assim, agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Glorifica o Senhor, querido. Labassuri me canta, labai. Fica de pé em nome de Jesus. Eu não sei, querido, o que você tem passado. Não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, mas o Senhor trouxe aqui para falar para você que o impossível para nós é possível para Deus. Feche os seus olhos, começa a orar. Agora é momento de oração, a gente daqui a pouco vai servir a ceia, mas agora é momento de oração. Aumenta o fundinho dele. É o momento de oração, começa a apresentar a Deus. Talvez você falou, Senhor, até quando? Talvez você está na primeira fase, até quando o Senhor vai esquecer de mim, querido? Espera um pouco, ainda você vai ver a glória de Deus. Começa a clamar agora, começa a apresentar a Deus. Eu não sei o seu pedido, eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece. Ele quer ver o seu pedido, Ele quer ver você falando com Ele agora. Fala para Ele que você confia na graça dEle, no favor merecido.
Ele vai estar agindo, vai trazendo cura. Deus está trazendo cura hoje, libertação. Deus está tocando nos ossos, Deus está tocando no coração, Deus está tocando na massa cefálica, Deus está tocando nos rins, Deus está tocando nos pulmões, Deus está visitando a sua vida, a sua córnea, os teus olhos. Deus está tocando em todos os organismos agora. Querido, toda a debilidade, fraqueza que você sentia nas pernas, você não conseguia ficar em pé, o Espírito Santo está enviando anjos, anjos de cura, ministros de Deus, estão trabalhando para aqueles que confiam na graça. Querido, a sua causa é impossível. Você estava na mão de juízes, de promotores, agora você está na mão do Senhor. Jesus Cristo é o advogado dos advogados, é Ele que vai julgar a tua causa. Então comece a orar, comece a agradecer, comece a louvar pela liberdade que há em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, meu querido. Comece a agradecer, comece a louvar. Ah, pastor, o negócio está difícil, está a pandemia, parece que Deus esqueceu de mim. Ele não esqueceu. Comece a orar, fala: olha para mim, Senhor, me responde, ilumina os meus olhos, me dê discernimento nesse tempo de pandemia, para saber qual é o negócio certo, para não entrar em negócio errado, para não entrar em enrascada, para não trabalhar para pessoa que depois não vai me pagar. Não me deixa, Deus, não me deixa na mão. Olha aí, querida, a solução de Deus vindo, Deus trabalhando no coração do marido, no coração do filho rebelde. Talvez você olhe para o seu filho e fale assim: até quando, Senhor? Você vai esquecer de mim? Olha meus filhos, a rebeldia, olha a rebeldia do meu marido, ele nunca vai se converter. Querido, Deus está tratando, Deus está trabalhando. Quanto a mim, confia na tua graça. Quanto a mim, confia na tua graça. O meu coração ainda vai se alegrar na tua salvação. O meu coração vai se alegrar na salvação do meu marido. O meu coração vai se alegrar no coração na salvação dos meus filhos. Eu vou cantar ainda um cântico ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. O Deus que fez ontem faz hoje, o Deus que faz hoje faz amanhã. É o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Espírito Santo, fica à vontade. Querido, agora é você e Deus.